O laboratório foi criado ano passado e ele nasceu como um projeto um bocado fora da caixa, no sentido em que pretende não só aproximar o trabalho dos investigadores do cidadão comum. Nós estamos a falar essencialmente de música dramática musical. Portanto, obras dramáticas musicais que foram feitas no decurso da história e que hoje em dia são recuperadas das poeiras dos acervos históricos. Mas o que acontece muitas vezes é que saem dessa poeira e passam para a poeira das bibliotecas das universidades em forma de mestrados, de doutoramentos e muito poucas vezes vêm à luz do dia. E então eu já há bastantes anos que sentia um certo incómodo em relação a isto e era um dos meus sonhos conseguir criar um projeto que potencializasse esta ligação entre o material que é trabalhado pelos investigadores e o cidadão comum. Por outro lado, queríamos que um título de ópera funcionasse como um pretexto para nós fazermos uma viagem à nossa própria história, ou seja, utilizando a nossa história para fazermos essa viagem e, ao mesmo tempo, promovermos uma desconstrução do preconceito que ainda existe em relação à ópera, como sendo um espetáculo difícil de entender porque não se percebe o seu conteúdo idiomático, caro e, portanto, algo que só está dentro das possibilidades de uma pequena franja da sociedade. E daí esta construção que nasceu ano passado, começámos por recuperar e por apresentar uma versão completamente fora da caixa de uma das tragicomédias de Gil Vicente, As Cortes de Júpiter, que em 2021 celebraram 500 anos e que permitiram-nos fazer algo que eu também já defendo há bastante tempo e alguns investigadores colegas meus, que o Gil Vicente é o berço da tradição da música, deste repertório dramático musical ibérico. E então fizemos esta experiência, foi muito interessante e este ano então, com o segundo título, estamos a implementar aquilo que é a vocação do Laboratório de Ópera com a recuperação da Maria da Fonte, que é uma opereta de 1879. A ópera é o género teatral mais completo de todos. O facto de ser o mais complexo de todos não encerra, no entanto, a garantia de que pode ser acessível ou fácil para todos. E, portanto, o que acontece é que o modelo operático clássico, que é italiano, torna-se muito difícil para aquilo que é a manipulação da língua portuguesa e por isso é que nós não temos praticamente ópera em português. E isso levanta-nos logo um problema, que é a distância da língua. Isso faz com que nós tenhamos que lançar de outro tipo de mecanismos para aproximar esse contexto, esse conteúdo, o máximo possível de todos e torná-lo atrativo. Nós este ano queríamos, portanto, depois daquela primeira, enfim, chamámos o ano zero do laboratório, com aquela viagem por Gil Vicente, queríamos de facto, no segundo título, implementar toda a vocação que nós tínhamos destinado para o laboratório. E então, como temos um enorme acervo patrimonial oitocentista, surgiu esta possibilidade de recuperarmos uma peça, uma opereta. Portanto, não é uma peça toda contada através do canto, como acontece na ópera. A opereta, ao contrário da ópera, tem partes cantadas e partes faladas. E o facto de nós termos aqui uma peça que tinha sido encomendada ao Augusto Machado, um compositor da geração de 70, que privava com essa de Queiroz. Com um libreto original de Gervásio Lobato, dessa Leal, libretistas que nós conhecemos e associamos muito à dinâmica dos filmes da primeira metade do século XX.
os filmes portugueses. E o facto de se centrar num episódio que faz parte da nossa memória coletiva, que é Maria da Fonte, nós entendemos que encerrava os predicados que nós gostaríamos de ter para fazer este caminho de aproximação ao público. Com um bónus que trazia a nossa Maria da Fonte. Ela foi encomendada por Francisco Palha para ser estreada ali no Teatro da Trindade em 1879, mas perdeu-se o libreto. E isso abriu-nos as portas que nos faltavam abrir para a encomenda de um libreto original. Porque a opereta, ao contrário da ópera, encerra aqui também um problema, não só vantagens. As operetas do século XIX eram feitas, concebidas para consumo imediato, para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento. E, portanto, estavam em causa libretos que retratavam episódios do cotidiano ou episódios históricos recentes, com piadas e gags, um bocadinho como os programas que nós hoje temos, isto é Gozar com Quem Trabalha, ou aqui há muitos anos atrás o tal canal do Hermano José. E tem exatamente os mesmos problemas hoje que terão estes programas daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos ninguém percebe a piada do tal canal. No entanto, eu, quando era miúda, lembro-me de estar à espera, ansiosa pela chegada do programa. E hoje em dia, todos os domingos, estou à espera do Ricardo Araújo Pereira para me divertir um pouco. Mas daqui a 50 anos, estes programas já não são reconhecíveis. O que acontece agora com muitas das operetas de Offenbach e de outros autores é isso mesmo. Conseguimos entender que havia ali qualquer piada, mas nós não identificamos bem a coisa, porque não nos diz já nada. O facto do libreto se ter perdido e de só termos os textos que estão inclusos nos números musicais que constam dos manuscritos que se encontram na Biblioteca Nacional de Portugal, permitiu-nos encomendar o libreto. E assim fizemos ao Ricardo Neves Neves, que foi o encenador das nossas Cortes de Júpiter, com quem eu já trabalho há algum tempo, que adoro, com a mais-valia de que o João Paulo Santos, que é o nosso grande monumento prático, não só do Teatro Nacional de São Carlos, mas da música deste tempo, do século XIX. Ele é um grande especialista e ele que está, de resto, a fazer a edição e a recuperação para a notação moderna destes manuscritos e vai dirigir ao diretor musical da opereta. Há muito tempo queria trabalhar com o Ricardo Neves Neves e, portanto, houve aqui um fim feliz. E o Ricardo, brilhantemente, quer pelo seu impulso criativo genial, quer pelo facto de ser uma pessoa muito séria nas investigações históricas que ele faz quando tem trabalhos destes para concretizar, ele foi muito feliz no libreto que escreveu e quem vier a assistir ao espetáculo vai perceber que não se sente nenhum corte entre as partes faladas que estão em estreia e as partes cantadas, que são as originais do Gervásio Lobato e do Essa Leal. E, portanto, temos aqui a poesia da música de Augusto Machado, os textos originais dos números musicais e um libreto super modernaço, com piadas muito giras. Temos de tudo um pouco e tudo muito atual, tudo coisas que nós identificamos e que eu acho que vão agradar, quer aos mais novos, quer aos mais velhos, e vai-nos, acima de tudo, divertir muito, mais uma vez, com a nossa história e com a nossa herança cultural, que é isso que nós ambicionamos. Maria da Fonte, para mim, é um coletivo. Maria da Fonte é um fenómeno, foi a única revolução no feminino que nós tivemos em toda a nossa história, mas é um coletivo. Na realidade, não se sabe bem quem foi a Maria da Fonte. É claro que a Maria da Fonte do espetáculo é uma personagem, é uma mulher específica, mas a verdade é que, historicamente, nós não conseguimos imputar a nenhuma das protagonistas, porque identificaram-se as protagonistas daquele episódio, mas não se sabe bem quem foi, se houve verdadeiramente uma Maria da Fonte. Ela é, mais do que tudo, a imagem do poder popular, a imagem da revolta, e isso também nos abriu as portas para o nosso projeto educativo,
o nosso projeto com os séniores e também o nosso ciclo de conferências votadas à mulher portuguesa, porque estamos a trabalhar a igualdade de género e assumimos esta Maria da Fonte como antecâmara daquilo que é os 50 anos do 25 de Abril, que estamos já a viver essa antecâmara. A Semana da Maria da Fonte começa amanhã, sábado, dia 4 de novembro, no berço da Maria da Fonte, em Póvoa de Lanhoso, no Centro Interpretativo da Maria da Fonte. Nós aí vamos ter a abertura, assim, digamos, oficial, mais protocolar, mas teremos já 3 comunicações. Uma primeira do coordenador do Centro Interpretativo da Maria da Fonte, Paulo Freitas, que é um investigador altamente especializado neste fenómeno e que nos vai explicar precisamente os diferentes significados daquilo que foi a revolta da Maria da Fonte. Depois daremos uma passagem com o Duarte Azinheira, que é um dos administradores da imprensa nacional Casa da Moeda, por um escritor, que não foi só um escritor, era um minhoto, que foi político, foi um homem ligado à Primeira República, que foi o Francisco Teixeira de Queiroz. A imprensa nacional está a publicar a integral da sua coleção. Foi um escritor muitíssimo rico e muitíssimo pulsante e que, tal como esta opereta e muitos dos outros patrimónios que nós temos, de repente caiu no buraco de esquecimento e está a ser resgatado. E vamos conseguir concretizar algo que eu queria desde o início. Nós não podemos falar da Maria da Fonte sem falar da mulher minhota, mas também não podemos falar da mulher minhota sem falar da mulher galega, porque somos uma e a mesma mulher. E então, desde o início, que eu pretendia esbater a raia fronteiriça, e então tivemos a sorte de podermos convidar uma especialista, a investigadora que está associada à Universidade de Santiago de Compostela, para nos falar de uma mulher muito especial, contemporânea do fenómeno da Maria da Fonte, que foi Rosalia de Castro, uma escritora responsável e muito ativa nos movimentos do ressurgimento galego, que foi muito importante nesta época. E depois, na quarta-feira, dia 8, descemos para Lisboa, mas não vamos descer sozinhos, vamos trazer um grupo de empreendedoras da Póvoa de Lanhoso, das mais diferentes áreas de atividade, porque entendemos que a força da Maria da Fonte é a força da mulher portuguesa, e a mulher portuguesa dá cartas hoje em dia, é empreendedora. E é muito engraçado, vamos ter desde uma empresária do setor da pedra, uma empresária naturalmente do setor da filigrana, vamos ter 2 filigraneiras, mas vamos também ter empresárias da agricultura, que fazem produção de plantas em vasos. Temos uma empresária que tem uma empresa já super premiada da criação biotecnológica, da biocultura de plantas muito sensíveis, que é o caso da empresa da Eifil. Vamos ter mulheres da política da Póvoa de Lanhoso. Vamos ter Elizabeth Matos a abrir as conferências. Não podíamos ter testemunhos na primeira pessoa sem termos o grande ícone da música lírica em Portugal, que é a nossa primeira vendedora de Portugal a nível lírico, e que é uma mulher das taipas, portanto é minhota. E, portanto, esse primeiro dia no Museu Nacional do Traje, vamos brindá-lo ao testemunho na primeira pessoa de mulheres de hoje. No dia a seguir continuamos no museu e vamos ter 2 painéis já mais científicos, aqui com a liderança da professora Luísa Simbro. Nós temos uma parceria permanente com o CESEM, que é o Centro de Investigação por Natureza aqui em Lisboa, do domínio musicológico, e que está indexado à Universidade Nova de Lisboa. A Luísa Simbro é sempre o nosso apoio e é a nossa luz neste sentido. Portanto, vamos ter conferências já mais específicas e tecnicamente brindadas a todo este fenómeno também daquilo que é a opereta, daquilo que foram os movimentos anticlericais também na música. O caso da Palmira Bastos, que também tem muito a ver com a transição da opereta para o teatro dito, enfim, seco, digamos assim, sem música. E sexta-feira mudamos de casa outra vez
vamos aqui para a Sala das Extrações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para mais um momento de testemunhos na primeira pessoa. Vamos receber empresárias de Faf. Faf associou-se a esta corrente da Maria da Fonte, que é o outro município também do Ave, colado a Póvoa de Lanhoso. Vamos receber mais empresárias e vamos ter também a diretora da Contrastaria Portuguesa, porque estamos a falar de uma região onde a filigrana e o ouro também dão cartas e são, de alguma forma, a imagem estética que nos diferencia naquela região. E vamos ter também depois a diretora de Comunicação e Marketing do Grupo AGAs Portugal. E, novamente, as políticas de FAV também darão cartas. Aqui teremos a presença da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que se associou a este fenómeno de inclusão, de coesão territorial e de empreendedorismo. E depois, então, no domingo, às 11 da manhã, chegamos à Casa do Espetáculo, ao CCB, e na Sala Maria Helena Vieira da Silva vamos ter a conclusão oficial das conferências. Aqui vamos ter a iniciar essa sessão o Dr. Delfim Sardo. Depois a Luísa Cimbron conclui, faz uma espécie de síntese daquilo que é o contexto destas operetas do final do século XIX. E depois vamos ter o João Paulo Santos e o Ricardo Neves a contarem-nos como é que fizeram esta viagem de recuperação e de criação nova também da Maria da Fonte, que vamos assistir nesse dia às 5 da tarde. Com muita emoção. Eu acho que dá para perceber que eu sou muito sanguínea, não é? Sou muito emotiva. É fantástico. Acima de tudo, aquilo que me tem tocado nesta produção é a maneira como se conseguiu estabelecer uma rede entre ao parto, o Teatro Nacional de São Carlos, o CCB, o Teatro do Elétrico, a APARM, que é a minha instituição, que é que tem o laboratório, a Égide, ou seja, de repente somos uma grande rede a trabalhar, juntamente com o município de Póvoa de Lanhoso, que está desde o início connosco. E eu acho que temos vindo a mostrar que é possível trabalhar em rede com afetividade e com um crescente sentido de pertença a uma família conjunta, alargada, que muitas vezes falta quando se trabalha com diferentes instituições. E isso é muito emotivo. Tem sido, pelo menos para nós, muito emotivo. Eu acho que, quer para a ópera, quer para qualquer expressão artística, eu acho que temos que ir ao terreno. Eu iniciei aqui com a Maria da Fonte um caminho que tenho estado a percorrer de aproximação a alunos em perigo de exclusão escolar ou de insucesso escolar e a séniores. Eu tenho ido a centros de dia, tenho ido às escolas. Eu posso dizer que todos os alunos que vieram aqui ao Teatro Nacional de São Carlos fazer a visita fantástica, que o teatro promove, mostrar o que é este teatro de ópera. Nenhuma dessas visitas aconteceu sem que eu fosse às escolas, ter com os meninos no seu ambiente e apresentar-me e convidá-los. E da mesma forma ninguém vai no dia 14 à récita de escolas ou de séniores do nosso projeto que não tenha sido contemplado com uma visita nossa. Esse é o caminho. Nós é que temos que nos aproximar e explicar aquilo que estamos a fazer, porque eu também não sei chinês se ninguém me explicar como é que se descodifica o chinês. E esse é o caminho. E sempre olhos nos olhos, porque as pessoas estão carentes dessa aproximação e esse sentido de pertença a um coletivo. E, portanto, esse é o caminho que eu acho que nós temos todos que fazer. Jenny, muito obrigado. Obrigada a eu.